Olá, boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso livro Educação. Este capítulo é a Educação de Israel e optei por vos ler as partes mais importantes, até porque é um capítulo bem extenso e não quero que vocês se cansem. Então vamos lá. A educação centrada na família era o que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia as escolas, assim estabelecidas as condições mais favoráveis para o desenvolvimento do caráter. Aqueles que se afastaram de Deus construíram para si cidades e, congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício que tornam as cidades de hoje no orgulho e na maldição do mundo. Os próprios pais necessitavam de instrução e disciplina. Vítimas de uma vida de escravidão, eram ignorantes, inexperientes, degradados. Tinham pouco conhecimento de Deus e pouca fé nele. Estavam confundidos por falsos ensinos e corrompidos pelo seu longo contacto com o paganismo. Deus estava a procurar fortalecer a fé deles, revelando-lhes o poder que operava continuamente para o seu bem. E havendo-lhes ensinado a confiar no seu amor e no seu poder, era seu propósito colocar perante eles nos preceitos da sua lei o padrão do caráter que pela sua graça desejava que eles alcançassem. E me farão um santuário, está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. A lição do perdão do pecado e do poder por intermédio do Salvador, para obedecer para a vida. Deus desejava que o seu povo lesse o seu propósito para a alma humana. A educação dos israelitas incluía todos os seus hábitos de vida. Tudo o que dizia respeito ao seu bem-estar era objeto da solicitude divina e ficava sujeito ao domínio da lei divina. Assim, os seus pensamentos eram elevados acima das provações e das dificuldades do caminho. O espírito irrequieto e turbulento era abrandado e acalmado. Os princípios da verdade eram implementados na memória e a fé era fortalecida. Deus rodeou Israel com todas as facilidades, deu-lhe todos os privilégios para que eles se tornassem numa honra para o seu nome e numa bênção para as nações circunvizinhas, se caminhassem nos caminhos da obediência. Ele prometia exaltá-los sobre todas as nações que fez, para louvar e para a fama e para a glória. E todos os povos da terra, disse ele, verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. As nações que ouvirem todos estes estatutos dirão, este grande povo só é gente sábia e entendida. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 19. E capítulo 28, versículo 10, e capítulo 4, versículo 6. Estes princípios incorporados na sua lei deveriam ser ensinados aos seus filhos pelos pais e pelas mães em Israel. Moisés, por orientação divina, declarou-lhes: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. No lar e no santuário, mediante as coisas da natureza e da arte, no trabalho e nas festas, no edifício sagrado e na pedra memorial, mediante métodos, ritmos e símbolos inumeráveis, Deus deu a Israel lições que ilustravam os seus princípios e que preservavam a memória das suas maravilhosas obras. Então, quando eram feitas perguntas, a instrução dada impressionava a mente e o coração. Na preparação para a educação do povo escolhido, é tornado manifesto o facto de que uma vida centrada em Deus é uma vida de plenitude. Na vida cotidiana, a família era tanto uma escola como uma igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. Enquanto viajavam, as experiências do passado, as histórias que tanto os idosos como os jovens ainda gostam de ouvir, eram novamente contadas às crianças hebraicas. Deus
proveu-lhes como tinha feito para os habitantes do Éden, a ocupação mais favorável para o desenvolvimento, o cuidado com as plantas e os animais. Outra providência para a educação foi a suspensão do trabalho agrícola cada 7º ano, ficando as terras em pousio e sendo deixado aos pobres os seus produtos espontâneos. Uma observação desses princípios preveniria os males terríveis que em todas as épocas têm resultado da opressão dos pobres pelos ricos e do ódio dos pobres aos ricos, ao mesmo tempo que impediria a acumulação de grande fortuna, tenderia também a prevenir a ignorância e a degradação de dezenas de milhares, cuja servidão mal paga é necessária para a formação daquelas fortunas colossais. Ajudaria a dar uma solução pacífica aos problemas que agora ameaçam encher o mundo com anarquia e derramamento de sangue. A consagração a Deus de um dízimo todo lucro, seja do pomar, da colheita do campo, do rebanho, da manada ou do trabalho do cérebro ou da mão, bem como da dedicação de um segundo dízimo para o auxílio dos pobres e para outros benevolentes, tendia a manter viva perante o povo a verdade de que Deus é o dono de tudo e a sua oportunidade para serem canais de bênçãos. Um conhecimento de Deus, uma comunhão com Ele no estudo e no trabalho, uma semelhança com Ele no caráter. Amém.